Bom dia, gente! Ei, que é isso? Por favor! Vamos sentar, gente? Gente, ela fica enjoada com o cheiro do doce, então, por favor. Marina, se precisar, corre, tá? Mas corre pra lá, não corre pra cá, não. Corre pra lá. O quê? Eu tenho trauma disso, tá? Tenho trauma, já fui vomitada. Não é uma sensação boa. Oi? Fala. Com o meu irmão, imagina que de manhã. Pessoal que está em casa, a nossa internet voltou, mas ela ainda está instável, tá? Então, se vocês estiverem tendo alguma dificuldade de me ouvir, alguma coisa assim, me avisa, tá? Obrigada, Márcia. Foi a ventania de ontem. Não. É ruim, né? Ele vai ser do plano de uma presa. Essa cadeira de gente, vamos lá. Vocês pediram para que eu falasse sobre mitologia grega agora. Vocês pediram que eu falasse sobre mitologia grega. Eu vou falar sobre mitologia grega, deixando muito claro que, assim, mitologia é normalmente a religião do outro. Por quê? Porque a mitologia ela vai ter uma explicação transcendental, ou seja, uma explicação que está fora, né, daquilo que é natural, ou uma explicação sobrenatural para algum fenômeno da natureza, para alguma história, para algum fato, né? Então, o que é a mitologia? A mitologia é a narrativa mítica, lúdica, sobre algum fato. Então, a religião do outro, ela é sempre mitologia. Deu para entender essa questão? Então, quando vocês me pedem para falar sobre mitologia grega, o que vocês estão me pedindo? Para falar sobre a religião na Grécia, mas a religião na Grécia antiga. Ainda existe o culto aos deuses antigos? Existe. Algumas pessoas ainda cultuam os deuses antigos, mas não tem a total influência política e econômica que se tinha
nos tempos antigos. Então, eu vou começar fazendo uma espécie de reciclagem para vocês do que era essa cultura helenística, ou seja, a cultura grega, tá? Eu achei um vídeo bem interessante que ele chama Grécia Antiga, resumo desenhado. É bem bonitinho. Tem um vídeo que tem 1 mês e pouco. Ai, cansativo. 1 mês e pouco que foi publicado. Ele tem 14 minutos e faz aí um resumo através de desenho dessa história grega, que aí eu acho importante. Assim como eu fiz com os nórdicos, mitologia nórdica. Mas quem são os nórdicos? A mitologia de quem? Que povo é esse? Então, a gente vai fazer esse... eu perdi a palavra. É um resumo, mas uma... Não é um resumo resumido. É uma... Quando você vê de novo, revisão. Vamos fazer essa revisão sobre história da Grécia, tá? Você vai ter que sentar ali. Senta aqui na frente. Filipinho, desliga a luz, por favor. Faz assim, ele vai ser 1, 2, 3. Ele vai dar aqui. Felipe, esses são de filosofia e democracia. Mas para entendermos melhor o que foi o mundo grego, porque ele é tão especial, precisamos dividi-lo em 5 períodos, começando pelo pré-homérico. Isso tudo tem início em 2000 a.C., no sul da Península Balcânica. A Grécia foi super importante para o nosso entendimento de filosofia e democracia. Mas para entendermos melhor o que foi o mundo grego, porque ele é tão especial, precisamos dividi-lo em 5 períodos, começando pelo pré-homérico. Isso tudo tem início em 2000 a.C., no sul da Península Balcânica. Podemos considerar o período pré-homérico como o início de uma civilização pré-grega, marcada pelos creto-micênicos. E quem que são esses tais de creto-micênicos? São povos indo-europeus que migraram do Oriente para o Ocidente e se instalaram no sul da Península Balcânica. Os mais importantes deles eram os aqueus, os eólios e os jônios. Então, sim, os gregos são uma mistura de povos de características e culturas distintas. No geral, eles tinham importantes laços comerciais com a galera do Mediterrâneo, dominavam metalurgia e cerâmica e tinham uma fonte de escrita baseada em sílabas. Eles também desenvolvem a língua e mitologia que é marcar a Grécia. Mas vem cá, qual era a religião desses povos? Os creto-micênicos eram politeístas. Isso significa que eles acreditavam em vários deuses. Basicamente, era meio que uma família cósmica, que comandava o universo e os seres que habitavam nele, sendo os principais dos deuses Zeus, Hera, Atena, Poseidon, Ares, Apolo, Afrodite, etc. A base cultural grega é formada a partir deles, e a mitologia por trás dessa família doida daria origem também à tragédia e à comédia grega, ou seja, o teatro. Mas vem cá, tinham cidades nessa época? Sim, e as principais delas eram Mecenas, Knossos e Troia. A organização política desses povos era chamada de talassocracia, que era uma espécie de conselho de grandes comerciantes marítimos, e eles tinham grande poder e influência na região, mesmo com a existência de alguns reis. Então, estavam lá eles vivendo tranquilões quando... Pera, que cheiro é esse? Você tá sentindo? É cheiro de ataque dos dórios. O ano é 1200 a.C. e os dórios eram um povo indo-europeu violento e militarizado que chegaram com tudo, causando terror nos creto-micênicos e botando... Aí não vai usar. 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Vamos lá, gente. Posse em pé, hein? Apoia depois. 1, 2, 3, LC. Eles para correr. Grande parte deles fugiram e se dispersaram de forma desorganizada para o interior da Península Balcânica, que ficou conhecido como a primeira diáspora grega. Então, isso deu meio que uma desandada no desenvolvimento das civilizações, já que agora grande parte da população tinha fugido para as montanhas. Lá eles formaram genos, organizações de pequenas comunidades agrícolas familiares, e eram governados por um patriarca chamado Pater. Não é Pater. E os membros mais próximos do patriarca formavam a aristocracia local. Essa organização social marcou muito o próximo período que vamos ver, o período homérico. Lá por volta de 1100 a.C., os genos tinham uma base patriarcal de organização social, ou seja, o líder era o pai e o poder era passado de forma hereditária para os filhos. Alguns séculos depois, esses genos começam a apresentar um crescimento populacional e eles começam a sentir a necessidade de expandir, de ocupar novas terras. A aliança entre as famílias que formavam genos dá origem às frátrias, e o poder foi se concentrando nas mãos de alguns líderes, o que é chamado de oligarquia. Então, com a formação das frátrias, as tribos passam a crescer pra caramba, e isso passa a demandar mais terras férteis para abrigar toda essa galera. Tá, mas o que isso tudo tem a ver com esse tal de Homero que a gente fala toda hora? Homero escreveu a famosa obra Ilíada, um dos registros que a gente tem sobre a Guerra de Troia. Ninguém sabe direito se Homero existiu de verdade ou se foi um símbolo da tradição grega, mas a guerra foi bem real, apesar de parecer um episódio de caso de família. O estopim da guerra foi o sequestro de Helena, descrita como a mais bela das mulheres, por Paris, príncipe de Troia. Então, o marido de Helena, Menelau, irmão do rei de Micenas, reuniu um exército para invadir Troia e resgatá-la. A guerra de Troia durou cerca de 10 anos e o cerco foi rompido quando os troianos aceitaram um presente dos gregos, um cavalo gigante de madeira. Que lindo! Mas na verdade estava cheio de soldados inimigos dentro. Resumindo, se alguém quiser te entregar um cavalo de madeira, não aceite. Daí que vem a expressão presente de grego. Mas voltando à formação da civilização grega no período homérico, a escassez de terras férteis aumenta e elas passam a se tornar muito mais valiosas do que antes, e é claro que isso resulta numa disputa por essas terras. Quer dizer então que esse é o início da propriedade privada da terra? Sim. As terras passam a se concentrar na mão dos eupátridas, os latifundiários da época, e aqueles que não possuíam terras trabalhavam para aqueles que as tinham. E tem mais. Se o servo se endividasse com os eupátridas, ele se tornaria escravo. Isso deu início à prática da escravidão por dívidas. A política era exercida pelos aristocratas, dentro de uma estrutura oligárquica de poder. E esses nobres líderes tinham uma solução para o problema da escassez de terras. Bora expandir pelo mar Mediterrâneo e sair conquistando tudo! Dando início, sim, à segunda diáspora grega. Os gregos começam, então, a expandir pelos mares Jônico e Egeu, chegando ao sul da Península Itálica. Isso marca o fim do período homérico. Período arcaico. Agora que as tribos estavam estabilizadas pelas novas colônias, os gregos puderam se estruturar melhor, criando assim as polis. Essas são cidades-estado gregas, como uma cidade que se autogoverna. Uma das principais características de uma polis é sua autonomia, no sentido político, econômico e militar. Elas eram autossustentáveis, ou seja, elas não dependiam uma da outra para sua manutenção. Mas por que os gregos não se uniram e se formaram numa só nação? Acontece que as montanhas no interior da Península Balcânica favoreciam o processo de isolamento geográfico dessas polis. Os vales eram isolados uns dos outros pelas cadeias montanhosas, e por isso esse crescimento das cidades-estado acontece em paralelo, sem contato entre si. Mas, como as famílias que formaram os genos vieram de um mesmo povo, os creto-micênicos, lembra? As diferentes cidades-estado acabaram apresentando uma mesma base cultural, ou seja, a mesma língua e religião. Mesmo que os eupátridas controlassem a maior parte das terras que formavam a polis, essas cidades tinham vários espaços públicos, sendo os mais famosos deles os templos de Acrópole e Ágora. Na Ágora,
era comum que se debatesse política e se ensinasse filosofia e outros conhecimentos. Sócrates foi o mais famoso filósofo frequentador da Ágora. Assim, em Atenas se desenvolveu a ideia de democracia e cidadania. Calma que a gente já chega lá. Atenas se desenvolveu muito próximo ao mar Mediterrâneo, e por isso sua economia girava em torno da atividade do comércio marítimo e portuário, ampliando o poder econômico da cidade naquela região. Foi lá onde nasceu a democracia. Demo significa povo e cracia, governo, significando literalmente governo do povo. Essa ideia foi criada para tirar o poder político e econômico das mãos dos eupátridas, já que diversas outras classes sociais estavam surgindo em Atenas nessa época, e os comerciantes, pequenos proprietários de terra e camponeses também queriam participar da vida pública e das decisões políticas. Nossa, que inspirador, não é mesmo? Não, peraí, eu não te contei tudo. A democracia direta de Atenas não era direta para todos os povos. Por quê? Apenas cidadãos homens, livres e maiores de 18 nascidos em Atenas podiam participar da Assembleia Pública. Mulheres, estrangeiros e escravos não tinham esse direito. Agora vamos falar de outra cidade-estado super importante lá na região da Lacônia, Esparta, os descendentes diretos dos dórios. Esparta era longe do mar, tendo como suas principais atividades econômicas o cultivo de cereais, a pastagem e a criação de animais. Esparta apostava numa rígida educação militar, tendo como base os valores guerreiros e obediência, e sua política era extremamente oligárquica. Para os espartanos, só um cidadão dotado de capacidade guerreira podia fazer parte daquela sociedade. Agora que você já conhece os nossos polis, vamos para o próximo período, o período clássico. Já no século V, esse período é marcado pelo auge ateniense, quando Atenas se consolida como a polis mais poderosa de toda a península e se transforma numa cidade-estado imperialista. Esse processo tem início nas Guerras Médicas, que foi um conjunto de guerras que caracteriza o conflito ateniense contra a invasão persa. Mas por que médicas? Será que tinham médicos lutando nessa guerra? Não. O termo vem de Medas ou Medos, nome dado pelos gregos aos persas. Era mais porque eles eram bem assustadores mesmo. O objetivo dos persas nas guerras médicas era destruir a supremacia política, econômica e militar ateniense, ou seja, a hegemonia ateniense na região, e tomar posse sobre o mar Egeu. O conflito é um resultado direto da política expansionista de Atenas. Ela estava em busca de novos mercados, de mais terras férteis e mais prisioneiros de guerra, que seriam seus escravos. De início, Atenas se sobressai por conta de seu poder marítimo, vencendo em combate as tropas do imperador persa Dário I. Com a derrota de Dário, quem assume o Império Persa em seu lugar é Xerxes, que se acha um verdadeiro deus. Os persas não desistiram e decidiram de novo procurar treta lá na região, e foram mexer logo com Esparta. Mas eles esqueceram um detalhe. Claro que os espartanos, marrentos do jeito que são, se recusaram a se render a Xerxes e reuniram suas tropas para enfrentar o exército persa, que era infinitamente maior em número que o exército espartano. A batalha é levada até o desfiladeiro de Termópilas, onde um corredor acaba se formando e a geografia local acaba sendo vantajosa aos espartanos, que barram o avanço persa na região. Nessa mesma época, Atenas forma a Liga de Delos, que é uma aliança militar entre as cidades-estado lideradas por ela. Essa ideia surgiu depois de eles perceberem que não seria possível vencer os persas em terra, a não ser que as polis se unissem por um ideal maior, que era defender a Península Balcânica do avanço persa e preservar a cultura cretomicênica. A democracia ateniense inspirava as outras cidades, que acreditavam em seu poder de transparência. A Liga de Delos vence e o mundo grego é finalmente libertado do avanço persa. E quais foram as consequências? Atenas saiu super fortalecida. Seu grande administrador era um estadista chamado Péricles. Péricles? Péricles. Péricles? Péricles. Péricles direcionou Atenas a um desenvolvimento cultural muito importante, além de transferir todo o tesouro ganho na guerra para o seu próprio domínio e tomar conta do exército, da marinha e da liga, dando a si mesmo um poder inimaginável.
E o imperialismo ateniense estava em seu mais alto nível ao longo de um período de 20 anos, conhecido como Século do Ouro. Então, a partir do ano 431, aparece o impostor. Alguém se cansa desse imperialismo ateniense e se revolta contra Atenas, criando a Guerra do Peloponeso. O impostor era Esparta. Esparta cria a Liga do Peloponeso, na tentativa de derrubar a hegemonia de Atenas. Esparta chega a se aliar até aos persas, para você ver como eles estavam desesperados. Esparta então derrota Atenas e o mundo grego se quebra em pedacinhos. E quem se aproveitou disso, dessa fragmentação toda? Os macedônios, primeiro através do Filipe e depois do seu filho, Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. Período helenístico. Pera, a Grécia é dominada? Quer dizer então que a Grécia não é mais Grécia? Cara, a Grécia continua sendo Grécia. Mas a partir da invasão dos macedônios, ela passa a ser um império maior, o Império Macedônico. A partir da dominação de Alexandre o Grande, o conceito de cidade-estado deixa de existir no mundo grego. Atenas, Esparta e outras polis deixam de ter autonomia política, econômica e militar. As conquistas macedônicas vão desde o mundo grego até o Oriente, e essa ideia de respeitar e integrar as diferentes culturas das regiões conquistadas por Alexandre resultaria naquilo que chamamos de helenismo, ou cultura helenística. E uma grande característica dessa era a difusão da cultura grega pelo Oriente e a coexistência cultural. Com isso em mente, Alexandre fundou a cidade de Alexandria, lá no Egito, e com ela uma super biblioteca com mais de 500 mil obras. Muitos registros fundamentais para a humanidade foram perdidos quando ela foi destruída. Como isso aconteceu, ninguém sabe. O que importa é que Alexandre bateu as botas com 32 anos e não deixou os sucessores diretos ao trono. Há relatos que, quando ele foi questionado no seu leito de morte quem seria o herdeiro do Império Macedônico, ele foi e disse: o mais forte. Então, claro que uma treta enorme começou entre sua família e líderes militares, e no final o Império Macedônico se fragmentou todo, ficando em pedacinhos. E quem tomou proveito desse enfraquecimento? Os romanos. Mas isso é história para o próximo vídeo. Espero que esse vídeo te ajude na prova de amanhã. Meu nome é Juliana e essa produção contou com a colaboração top do historiador Matheus Cecchini. Obrigado por assistir até aqui. Se você for gente boa e quiser dar aquele apoio, manda no grupo da turma, deixe seu like e comente o que achou. Obrigada e até a próxima. Liga aí, por favor, Felipe. Alexandre. Não, pra gente, ali no vídeo falou um pouquinho, né, sobre a questão da religião. Abre isso, por favor, para dar uma caminha abafada. Aí, eu queria estar bom. Era o Davi de algum lugar. O Davi de mais emotivo. Então, gente, falei para vocês que o vídeo era... Falei para vocês que o vídeo era bem recente, né? Fala ali do amalgães, como é que é? Amalgães. E dá para gente uma... Dá para gente também uma certa amplitude, né? Com relação a... Tudo bem aí?
dá uma certa amplitude com relação ao que foi essa cultura grega e também por que a explicação de por que essa religião passa a ser uma religião antiga, uma religião que poucas pessoas cultuam, principalmente, né, por conta dessa perda de identidade. Você tem um povo que está lá todo estruturado e essa identidade desse povo, de uma hora para outra, é desfeita porque esse povo é dominado, né? Aquela guerra ali que mostrou, não sei se vocês viram que aparece o Rodrigo Santoro, quando é o Xerxes, que, né, sabem quem é o Rodrigo Santoro? É um ator brasileiro que agora não, já tem um tempo que ele está nos Estados Unidos. Isso, ele mesmo. Esse filme 300, ele é um filme muito bacana, né, sobre Esparta, mas ele é extremamente violento. Então, não é um filme que eu posso recomendar para a faixa etária de vocês, mas se os pais de vocês autorizarem, é uma guerra épica, né? A Guerra dos 300, a guerra do exército espartano contra o rei Xerxes, o rei persa. Então, se os responsáveis de vocês autorizarem, é um filme interessante de assistir. Não é muito bonito, não, tá? Mas é interessante de assistir. E aí ele vai tratar dessa questão da guerra e em alguns momentos a gente vai ver muito também essa questão religiosa politeísta, né? Então, a primeira coisa que a gente pode falar sobre a mitologia grega é que ela é politeísta. E assim como a mitologia nórdica, ela não é formada só por deuses. Você vai ter os deuses, os heróis e as criaturas míticas, mitológicas, né? Eu já mandei para vocês, eu já mandei para a coordenação o texto para ser impresso, tá? Então, ninguém vai precisar copiar, e o pessoal que está em casa vai ter acesso ao texto pela plataforma. Deixa eu ver se está aqui no meu pendrive. Não, está no e-mail. Depois de casa eu posto aqui na plataforma. Ontem, com aquela ventania, toda hora ficando sem internet, sem luz em casa, eu me preocupei mais em colocar o vídeo na plataforma e o link, né? Para as pessoas poderem entrar. Mandei o arquivo por e-mail para a Bianca poder reproduzir para vocês. Certo? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o arquivo. Aí eu já boto na plataforma e já começo a leitura, tá? Deixa o pessoal que está em casa aguarda um pouquinho. Quem está aqui também, mas não precisa levantar e desorganizar a sala, essas coisas, né? Tomaram a vacina, as meninas? Estava vazio lá? Foi aonde? Aqui no posto? Aqui no posto? Estava cheio? Tinha vacina? Qual foi a vacina que você... Ah, não, só pode ser Pfizer, né? Pfizer. Já baixou, até que baixou rapidinho. A internet agora voltou e voltou com tudo.
Pode, mas se precisar, pode tomar uma dipirona. Paracetamol não pode, mas dipirona pode. Tem gente que... assim, o negócio é de dar... Se você tomar antes, você não sabe nem se vai dar reação, né? Então, dependendo... nem deu reação e você está tomando remédio sem necessidade, mas isso aí vai de cada um. Vamos lá, gente. Ainda tenho aí 8 minutos. Ao observarmos o desenvolvimento da cultura grega, devemos dar importante destaque. Esse é o texto que vocês vão receber, tá? Para o lugar que a religião ocupou. Em âmbito geral, os gregos eram politeístas, sendo cada um de seus deuses portadores de poderes sobrenaturais e conhecidos por seus comportamentos de traço visivelmente humano. Muitas dessas divindades eram relacionadas a uma série de histórias que teriam por função explicar vários dados da realidade. Foi a partir desse costume que temos o surgimento da mitologia grega. Como os gregos, eles eram pessoas muito desenvolvidas intelectualmente, tá? Eles transformavam essas narrativas míticas em poemas, e aí a gente viu lá a Ilíada, né, que apareceu no vídeo, e também numa característica bastante interessante para o teatro, com os gêneros teatrais, alguns poemas que eram justamente escritos para serem encenados no teatro. Então, uma forma de contar a mitologia grega era também através das artes cênicas, né? Principalmente a comédia, a tragédia e o drama. Já estudaram isso em artes? Já? Não? Eu acho que mais facilmente Quando eu dava aula de artes, essa matéria eu acho que era do 7º ano, se eu não sei. Nessa crise, ela não passou por uma cidade, um trem fazendo uma orquestra. De acordo com o pensamento mitológico grego, Gaia a Terra e Urano, o céu, se uniram e com isso deram origem aos gigantes, ciclopes e titãs. Cronos, um dos mais jovens titãs, tomou o controle dos céus e seu pai passou a devorar todos os seus filhos, para que não fosse alvo de um golpe semelhante. Calma, calma. No entanto, Reia, mulher de Cronos, poupou o seu filho Zeus, matando-o, escondido em uma caverna na ilha de Creta. Então, a gente pode ver que, diferente da mitologia nórdica, que tinham os mundos onde as coisas aconteciam, na mitologia grega, depois a gente vai ter a questão do Olimpo, tá? Mas os deuses, eles habitavam este mundo. E, inclusive, tinham contato com humanos. E aí é onde a gente vai ter, né, do romance entre alguns deuses e semideuses, alguns heróis que surgem, né? Ao atingir a idade adulta,
Zeus obrigou seu pai a regurgitar todos os seus irmãos que haviam sido consumidos. E com o auxílio desses, conseguiu aprisionar Cronos no inferno e dividiu o controle de todo o universo com seus irmãos. Deméter se tornou deusa da terra. Poseidon cuidava dos mares. Hades foi empossado como deus dos infernos. E Hera tornou-se esposa de Zeus, Deus supremo de todos os deuses. O Titã Prometeu, é o nome dele, tá? Ele não prometeu nada, não. Titã Prometeu foi designado para criar os seres humanos a partir do barro. Ué, vocês conhecem uma história parecida com essa? Quem criou o homem a partir do barro? Segundo a tradição judaico-cristã? Deus. Assim, a raça humana vivia com os outros animais e não tinha nenhuma condição de superar sua condição lastimável. Penalizado com a situação dos homens, Prometeu furtou o fogo de Zeus para que os homens pudessem aprimorar sua existência. Apesar de bem intencionado, Prometeu acabou punido por Zeus, que o aprisionou no alto de uma montanha, onde tinha seu fígado diariamente devorado por um abutre. Lembrando que os deuses gregos, eles são imortais. Diferente dos deuses nórdicos, que são mortais. Após esse episódio, os homens foram punidos com um enorme dilúvio. Hã? Dilúvio? Como assim? Onde é que tem a história do dilúvio mesmo? Noé, exatamente. Não. Ele fez, aí veio uma mulher, na mulher, Isso é outra coisa, é outro mito. É. Oi? Gente, peraí, os titãs também eram imortais? Desculpa, não entendi. Os titãs também eram imortais? Os titãs não eram imortais. Só os deuses. Então, paramos aqui no dilúvio. Então, a partir de semana que vem, vocês já estarão com a folha e aí a gente continua a leitura, tá bom? Beijo a todos. Mitologia. Desde o começo até